E aí, pessoal? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos embarcar em uma jornada épica, de volta ao início de tudo. Vamos mergulhar fundo no primeiro livro da Bíblia, Gênesis. Se você sempre quis entender de onde tudo começou, por que o mundo é como é, e como a grande história de Deus com a humanidade teve início, você está no lugar certo. Então, já pega seu café, se ajeita na cadeira e vem comigo desvendar o livro dos começos. Gênesis, só o nome já diz tudo, não é? A palavra vem do grego e significa origem, começo. E é exatamente isso que encontramos aqui. Em hebraico, o título original é Bereshit, que são as primeiras palavras do livro e significam no princípio. É a abertura grandiosa da maior história já contada. Este livro não é apenas um registro antigo. Ele é a base, o alicerce, sobre o qual toda a Bíblia é construída. Ele responde às perguntas mais fundamentais que todos nós já nos fizemos. De onde viemos? Por que existe o mal? E qual é o plano de Deus para consertar tudo isso? Para entender Gênesis, a gente pode dividi-lo em duas partes principais, bem distintas. A primeira parte vai do capítulo 1 ao 11. Da história das origens. É aqui que a Bíblia nos apresenta o panorama geral da criação e da humanidade. Começamos com um famoso relato da criação, em que Deus, com sua palavra, traz à existência o universo, a terra, a vida e, finalmente, o ser humano, Adão e Eva, como o ápice da sua obra. Tudo era perfeito, bom, e a comunhão com Deus era direta, mas, infelizmente, essa perfeição não dura. No capítulo 3 encontramos a queda. A desobediência de Adão e Eva introduz o pecado no mundo, quebrando aquela relação perfeita com Deus e trazendo consequências que ecoam até hoje. A partir daí vemos como o pecado se espalha como uma erva daninha. Temos a história trágica de Caim e Abel, o primeiro assassinato. Vemos as genealogias que mostram a humanidade se distanciando cada vez mais de seu Criador, a ponto de a maldade se tornar generalizada. É nesse contexto de corrupção que surge a história do dilúvio e de Noé, nos capítulos 6 a 9. Deus, em sua justiça, decide purificar a terra, mas em sua graça, ele salva Noé e sua família para recomeçar. É uma espécie de reset na história humana, uma nova chance. Depois do dilúvio, a humanidade começa a se multiplicar de novo. Mas o orgulho ressurge com força total na Torre de Babel, no capítulo 11. Ali, os homens tentam construir uma torre para alcançar o céu, numa tentativa de se exaltarem. Como consequência, Deus confunde as línguas e espalha a humanidade pela terra. Essa primeira parte de Gênesis nos mostra um ciclo. A bondade da criação de Deus, a rebeldia humana, o juízo divino, e por baixo de tudo, a fidelidade de Deus que nunca abandona seu plano. Agora, entramos na segunda grande parte do livro, que vai do capítulo 12 até os 50. Se a primeira parte foi sobre a humanidade em geral, esta segunda parte foca em uma família específica. É a história dos patriarcas, a origem do povo de Israel. E tudo começa com o homem, Abraão. No capítulo 12, Deus faz um chamado radical a Abraão. Saia da sua terra, da sua parentela, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. E junto com esse chamado, vem uma promessa incrível. Deus faria de Abraão uma grande nação, e através dele, todas as famílias da terra seriam abençoadas. É um ponto de virada na história. Deus está iniciando o seu plano de redenção de uma forma muito pessoal e concreta. A jornada de Abraão é uma montanha-russa de fé, com momentos de dúvida, erros, mas acima de tudo, confiança na promessa de Deus, culminando na prova máxima de sua fé com o sacrifício de Isaque. Depois de Abraão, a promessa passa para seu filho, Isaque. A história de Isaque é mais breve, mas ele é o elo fundamental que conecta Abraão a seu filho, Jacó. E a história de Jacó, ela é cheia
de reviravoltas. Jacó, cujo nome significa enganador, vive à altura do seu nome. Ele engana seu irmão Esaú para roubar a bênção do primogênito. Ele foge, trabalha anos por sua esposa. É enganado pelo sogro. Mas no meio de toda essa confusão, ele tem um encontro transformador com Deus, que muda seu nome para Israel, que significa aquele que luta com Deus. Jacó tem 12 filhos, e esses 12 filhos se tornam os pais das 12 tribos de Israel. A nação prometida a Abraão está começando a tomar forma, e a saga da família continua com um dos filhos de Jacó, José. A história de José é uma das mais emocionantes de toda a Bíblia. Ele era o filho favorito, o que gerou um ciúme mortal em seus irmãos, que o venderam como escravo para o Egito. Parece o fim, certo? Mas é aí que vemos a mão soberana de Deus, agindo de forma espetacular. O que era para ser uma tragédia, se transforma em triunfo. No Egito, depois de passar por muitas provações, inclusive sendo preso injustamente, José se torna o governador de todo o Egito, o segundo homem mais poderoso do mundo. E quando uma grande fome assola a terra, quem aparece no Egito em busca de comida? Zeus e Remé. O reencontro é dramático, mas José, em vez de vingança, oferece perdão e reconhece o plano maior de Deus, dizendo aquela frase famosa: "Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem, para que hoje eu pudesse salvar a vida de muitos." José salva sua família, leva todos para o Egito e prepara o cenário para o próximo grande capítulo da história de Israel, o Êxodo. Então, quais são os grandes temas que costuram todo o livro de Gênesis? Primeiro, a criação. Deus é o Criador soberano e bom de tudo o que existe. Segundo, o pecado e suas consequências. Vemos como a desobediência quebra nosso relacionamento com Deus e com os outros, trazendo dor, violência e morte ao mundo. Terceiro, a aliança e a promessa. No meio do caos, Deus não desiste. Ele escolhe um povo, começando com Abraão, para ser o veículo de sua bênção para o mundo. E por fim, a providência divina. Gênesis nos mostra repetidamente que, mesmo quando os seres humanos erram, trapaceiam e falham, Deus está no controle, guiando a história para cumprir seus propósitos redentores. Resumindo tudo, Gênesis é o livro dos começos, o começo do universo, da humanidade, do pecado e, o mais importante, o começo do incrível plano de salvação de Deus. Ele estabelece o palco para tudo o que vem depois na Bíblia. Sem Gênesis, o resto da Escritura não faria sentido. Ele nos dá a nossa identidade, explica nossa realidade quebrada e aponta para a esperança da restauração que um dia seria plenamente realizada em Jesus Cristo, a descendência de Abraão, que abençoaria todas as nações. Espero que este panorama tenha te ajudado a ter uma visão mais clara e profunda deste livro incrível. Gênesis não é apenas história antiga, é a nossa história, a história do amor incansável de Deus pela sua criação. Se você gostou desse vídeo e quer continuar aprendendo mais sobre a Bíblia, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos conteúdos. Comenta aqui embaixo o que você mais acha fascinante no livro de Gênesis. Muito obrigado por assistir e até a próxima.